Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje eu vou contar uma coisa pra vocês que, sinceramente, eu demorei anos e anos para perceber. Eu cresci achando que a gente era rico, mas eu não tô falando rico assim, tipo, casa na Lagoa da Pampulha, lanche em Capitólio, nada disso não. Mas é porque eu olhava pra minha casa e falava assim, não, gente, mas é engraçado, tá tudo bonitinho, arrumadinho aqui. E pensava assim, nossa, nosso padrão de vida aqui, né? Até que nós estamos indo muito bem. E o mais curioso é que eu sempre achava que aquilo lá era sinal de status, né? Oh, que beleza. Tipo, ter um tapete no banheiro combinando com a tampa da privada, Salvador Dali, aquilo era pura arte. Ou então ter ventilador de teto com controle remoto, meu filho, aquilo ali era puro garbo e elegância. Controle remoto, gente, pra mim era o ápice da tecnologia doméstica. Agora, sabe o que era o meu sonho de consumo? Ter interfone. Nossa, pra mim era a melhor coisa do mundo. Não era videogame, não era bicicleta, piscina de plástico, não. Era ter um interfone, meu sonho. Porque lá em casa, quem chegava tinha que ficar gritando, né? Ou então ficar batendo no portão assim, Renato, sua mãe tá aí! Isso, acho que muita gente passou. Eu só queria atender igual na novela das 8, pensando assim, alô, sim, o que você deseja? Mas não era possível, né? Pra mim, era um sonho ter isso tudo aí. Pra mim já tava ótimo ter as coisas lá organizadas e tudo combinando. E o pessoal já achava que a minha casa era chique, só porque tinha esse negócio organizado. Eu seria o quê? Um tipo de pobre premium na época? É, talvez fosse. Mas naquela época era só minha mãe sendo caprichosa e organizada. Porque se depender da minha mãe, meu filho, até hoje, ela pergunta se não dá pra colar aquele furo no tênis com a Super Bonder, fazer um remendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. As coisas que a gente achava que eram de rico, mas que hoje a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, que vergonha alheia. É hoje no Nerd Show. Gente, vou falar pra vocês que na minha cabeça de criança tinha muita coisa que parecia ser um super luxuoso, né? Por exemplo, piso frio. Porque se a pessoa tinha aquele chão branco, bonito, retinho, nivelado, que você falava, fazia com certeza essa pessoa ia no shopping e fazia compras. Porque, na verdade, ir no shopping e fazer compra é o símbolo máximo da riqueza, na minha concepção. Eu tô errado? A gente ia no shopping pra tratar isso como passeio, ficava só dando uma olhadinha nas coisas. E talvez bicar um fliperama, um negócio ali. Alguém deixou cair uma ficha aqui, é minha hora de tentar nessa máquina. Já na nossa casa, o piso era de uma outra categoria, né? Muito mais premium. Era aquele com mais desenho do que mapa astral, sabe? E aquele tanto de rejunte desse tamanho aqui, parece duas placas tectônicas que estavam se afastando, cada um com uma altitude diferente, uma textura diferente. Se tropeçasse, era risco de você cair numa outra era geológica. Quer lembrar de outra coisa também, que era coisa de gente rica? Móvel planejado. Ah, isso era só gente rica que tinha. Isso pra mim era uma coisa assim, sabe? A pessoa passou no concurso da Petrobras, estou ganhando muito dinheiro, móvel planejado. Lá em casa era só aqueles móveis da Itatiaia, assim, ó, pendurado na parede, que eu ficava assim, ó, opa, pra não bater a cabeça. Guarda-roupa planejado? Não me faça rir, a gente não tinha esse tipo de coisa, não. A gente tinha era aquele de madeira velha, né, com aquele puxador ali que parecia uma armadilha dos Jogos Mortais, arrancava o dedo na hora. E que quando a gente abria, ele fazia... né? E vinha direto aquele cheiro ali de sachê perfumado da gaveta, ou então de naftalina, pra não deixar os negócios mofar. E o ventilador de teto com cordinha? Nossa senhora, isso era uma inovação do século 22. Tinha duas cordinhas nesse ventilador e uma ligava ele e a outra, eu não faço ideia, eu acho que dava descarga, mas é só uma coisa que eu pensei. Ninguém sabia direito pra que servia. Mas no caso da gente rica que tinha isso, deve que acionava o helicóptero da família, né? Pra eles irem pro shopping. E como se isso não bastasse, tinha aquela luminária meio que padrão assim dos anos 90 que toda família mais chiquezinha tinha. Parecia aqueles negócios de iluminação futurista, sabe? Com certeza essa pessoa tem teto rebaixado, porque teto rebaixado também era coisa de gente chique. Porque eu sou rica! E sabe outra coisa também que era um luxo? Era vidro bom. Vidro bom? Mas como assim vidro bom? Porque na nossa casa, gente, era tudo vidro frisado, cheio de adesivo da rádio da sua cidade. Lá sempre em Belo Horizonte tinha aquela rádio 98 FM. Todo mundo colando aqueles adesivos e tal, né? Com aquela massa de vidro assim, ó, deste tamanho, aquela moldura branca passando por todo o vidro. Era assim. Já na casa de rico,
vidro liso, blindex, parecia mais aquele negócio de consultório. E o auge do requinte? Espelho no guarda-roupa. Eu sei que você quis ter um, mas era coisa de rico. Aquilo ali dava uma sensação de suíte presidencial para quem tinha, que era impressionante. Mas tinha um detalhe nisso que todo mundo fingia que esquecia, que se você encostasse o pé molhado, você tomava um choque para mostrar que quem que era o dono da casa, a eletricidade estática. A gente não pôde passar isso porque a gente era pobre, né? Mas o rico sabe do que eu tô falando. Ciência! Yes, science! Agora, se tinha uma coisa que me fazia pensar que a pessoa era rica de verdade, era tecnologia em casa. Sabe qual que era a primeira coisa? Telefone com fio gigante, da pessoa poder alô e conversar da cozinha e mover pro banheiro e depois ir pra sala. A pessoa, pra mim, era milionária se ela tinha isso. Aí veio o auge do requinte, que era o quê? O telefone sem fio. A gente via alguém conversando pela casa sem estar presa num fio. A gente com certeza pensava que essa pessoa tava fechando negócios em Bali, na bolsa de valores. Mas não era só telefone, não. Tinha também o micro-ondas. Nossa, esse demorou a chegar lá em casa. E quando chegou, eu vou falar com vocês, eu pensava que nesse ponto a minha casa tinha virado um laboratório. Que eu colocava o leite para esquentar lá 30 segundos e ficava, não é possível que vai sair quente daí mesmo? Eu tava pensando que eu tava esquentando aquelas comidas da NASA também, sabe? Nos pacotinhos. Tinha também aquele som de 3 andares. Você lembra? Como esquecer, né? Assim, não tinha na nossa casa, mas a gente lembrava. Com toca-fita, CD, rádio, AM, FM, tudo empilhado assim, ó. Parecia um Mega Drive. A pessoa colocava um CD do Roupa Nova no volume 10 e pronto, gente. Era show particular na casa dela. E claro, né, gente? Televisão com controle remoto. Porque controle remoto é mais do que um artifício, é um poder na sua mão. A gente já usava o filho para ir trocar os canais, que era mais fácil. No caso, o filho era eu. Agora, o topo da tecnologia era câmera filmadora. Ah, não, você tá doido, isso aí só realmente o Bill Gates do bairro que tinha. Aquela câmera preta, pesada, né, que o povo levava meio que no ombro, assim, parecendo aquele cinegrafista da Globo. Só tinha isso quem podia viajar no final do ano. E filmava tudo. Era viagem, batizado, churrasco. Se bobear, até cachorro fazendo cocô, tinha um monte de filme perdido por aí. Hoje em dia a gente tem tudo isso no celular, né? Mas naquela época, ter uma coisa dessa em casa era a mesma coisa que ter uma ação da Vale do Rio Doce, que nós somos velho a ponto de lembrar da Vale do Rio Doce. Só que a gente não sabia que tudo era meio que limitado, né? Por exemplo, o telefone sem fio, se você andasse 2 metros fora da base, ele, ó, não falava mais. A câmera gastava uma fita por dia e o micro-ondas dava choque se você colocava uma colher junto, né? E tinha um outro trem que era o seguinte também. Tudo que era de conjunto era considerado coisa de rico. Meu Deus, por que a gente achava isso? Por exemplo, jogo de copos. Se tinha todos os copos iguais, a gente pensava assim, meu Deus, essa pessoa vai o quê? Fazer um chá das 5 com a rainha? Porque a gente usava os copos que tinha, né? O copo de requeijão junto com o copo de massa de tomate, com o copo que sobrou daqueles 5 que quebraram. E se a pessoa tivesse jogo de jantar com todas as peças, componentes lá, tudo encaixando isso aqui com isso aqui, milionário. Eu, meu filho, eu comia com aqueles pratos Duralex, um miojão lá e tava feliz da vida. Eu pensava que essas pessoas aí, elas faziam até aula de etiqueta com a Glorinha Calil. As pessoas hoje estão com muita dificuldade em como que usa esse garfo e essa faca. Outra coisa também, você vai sentir na pele, toalha bordada. Nossa senhora, a gente achava que isso era coisa chique demais, né? Se fosse na mesa, na toalha do banho, na toalha de rosto, a gente fala assim, ok, aqui mora uma princesa. Agora, um sinal claro de riqueza é quando em cima da mesa, assim, ó, tinha uma toalha e por cima dessa toalha de mesa tinha um plástico por cima, meu Deus. Aquilo não era só para proteger a mesa, era para proteger um status. É como se você tivesse a Mona Lisa embaixo daquele plástico ali. Você podia só olhar, mas não podia tocar nem estragar para ver todos os bordados, os pontos cruz. Tinha também, gente, um pote de vidro com grão. Você lembra desse negócio aí? Que marcava macarrão, feijão, arroz, tudo organizado com aquela tampa de plástico colorido. Quem fazia isso, eu achava que essa pessoa está na faculdade, ela está fazendo nutrição. A gente fazia o quê? Pacote, dobrado, pregador e está com certeza à prova de bicho. Pra falar a verdade, eu não sei nem como é que os bichos nascem dali, né? Mas tudo bem. E tinha mais uma coisa que era o sabonete decorado. Tipo assim, você entrava na casa, tinha aquele sabonete todo assim em formato de flor, de concha. Usar pra lavar alguma coisa, ninguém usava. Ele tava lá mais pra perfumar.
como é que eu vou dizer? Uma coisa de rico que a gente não entenderia, né? E você quer coisa mais de rico de antigamente do que batedeira na cozinha? E se tivesse fora da caixa ainda, era como se fosse um troféu naquela cozinha, nunca utilizada, mais um sinal de status tremendo, né? Hoje isso tudo pode parecer um exagero, né? Porque luxo pra muita gente não era ostentação, era capricho. E o prazer de deixar a casa parecendo o que a gente queria ser. Nem que fosse só pra um vizinho lá bisbilhotar e assim, nossa, que casa chique, né? Agora vamos falar uma verdade aqui. Tinha umas roupas também, uns acessórios, uns penduricalhos, que a gente também achava que era uma coisa mais chique do mundo, coisa de gente rica. Primeira delas, camiseta com tecido brilhante. Nossa senhora, me dá até gastura de pensar nesse tecido brilhante. Parecia um tecido feito com cera de encerar carro, sabe? Sempre brilhando, e você usava essa camiseta pra tudo, assim, é pra casamento, pra enterro, pra qualquer coisa, acho que era pau pra toda obra, você tava com roupa de sair. E o tênis de luzinha que acendia, hein? Nossa senhora, meu Deus do céu. Aquilo ali era nível astronauta da NASA. Funcionava só por uns 3 dias? Funcionava só por uns 3 dias, por causa da bateria, né? Mas enquanto você tava usando, era uma passarela e com certeza todo vizinho ia saber que você tava passeando no bairro. E tinha também o relógio Champion com a pulseira colorida trocável. Vocês lembram disso aí? Aquilo ali era tipo o iPhone da época, né? Cada dia tinha uma cor. E quem tinha todas as cores era claramente considerado o herdeiro da mesbla, né? E camiseta de time falsificado com escudo dourado. Ah, isso aí era bom demais. Você podia nem gostar de futebol, mas é aquilo dizia, tá vendo esse brilho aqui? Isso aqui é sucesso. É uma questão de status. Ah, e a gente não pode esquecer também das marcas gringas falsificadas, né? Porque isso aqui estamos falando da nata. Tinha Fubu, South Pole, MCD, Oakley, Von Dutch. Nossa, Von Dutch. Que tanto de boné que eu já vi. Se você usasse isso, você se sentia praticamente o 50 Cent versão brasileira Herbert Richards. E para completar o visual, né, tinha aquela pochete linda com acabamento cromado. Nossa, que beleza! E aquela corrente dourada de plástico que dava até alergia, né? Mas enquanto tava no pescoço, meu filho, o pessoal era rei. Eu quero uma corrente. Nossa, e se tinha uma coisa que alimentava esse sentimento de nossa, você está vencendo, você parece rico, era a televisão. Meu Deus. A televisão brasileira nos anos 90 e nos anos 2000 vendia um estilo próprio ali, que é um estilo de vida que só vivia no mundo da propaganda, né? Tudo que eles anunciavam vinha com aquela voz da pessoa falando, com uma voz épica, falando que você precisava daquilo e se você não tivesse, com certeza você ia ser pior do que os outros. Mas espere, tem mais! Era engraçado tanto de comercial de cartão de crédito que tinha aquele casal, né, jantando à luz de velas, um restaurante francês chique, e a gente ali, ó, com o prato na mão aqui, ó, perto da... pra não babar, né? E comendo com um garfinho aqui. Pensando que, beleza, se eu tiver esse cartão aí, com certeza o resto é o resto. Tinha também um tanto de comercial de conjunto de prato, de faqueiro, aqueles negócios com as caixas de veludo, que você olhando e fala assim, com certeza eu preciso disso aí para minha casa virar uma versão europeia. Eu vou aparecer na Caras se eu tiver isso aí, porque antigamente a Caras que mandava nesse rolê todo. E quem não se lembra do comercial da TechPix, a câmera mais vendida do Brasil, porque ela filma, fotografa, MP3, MP4, baixa o CD do KLB. Só faltava isso. Você vai ter agora a sua TechPix DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. E tinha outra coisa que era muito brega e a gente achava muito chique. Eram os nomes dos condomínios, dos lugares que o povo morava. Residencial Veredas do Éden. Vila Toscana Golden Life Club. Mas quando você passava na frente era engraçado demais, porque era só um muro chapiscado, um portão dourado, né? E tudo no reboco grosso. E no final das contas a gente olha pra isso tudo e ri, né? Ri do tapete que não secava nunca, ri da luminária tartaruga, do telefone com aquela antena gigante, do tênis de luzinha que só piscava no primeiro dia. Mas na época, gente, aquilo era o melhor que dava pra ter. Bom, e se você viveu isso tudo, ou pelo menos lembra do cheiro de naftalina entrando pelo seu nariz e chegando no seu cérebro, então você sabe o que eu tô falando, né? É claro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!